Vamos de mais vídeo aí. Bolsonaro afirmou que garante sua vitória e que o que garante a sua vitória é o datapovo. O presidente falando sobre as eleições e se não ganhar no primeiro turno, ele disse que algo de anormal aconteceu dentro do TSE. Pode rodar aí. Agora está bastante dividido, né? Muito mais favorável a mim. Eu digo que se eu não tiver menos de 60% dos votos, algo de anormal aconteceu no TSE. Tendo em vista, obviamente, o datapovo, que você mede pela quantidade de pessoas que não só vão nos meus eventos, bem como nos recepcionam ao longo do percurso até chegar ao local do evento. Tive ontem em Garanhuns, a terra onde nasceu o Lula, né? E a receptividade foi excepcional. As imagens bem demonstram o que aconteceu. Como o 7 de setembro, que curiosamente o TSE falou que não pode divulgar a imagem. Aí eu convoquei a população a apoiar as ruas. Se viu não só na Praça de Poderes, como em Copacabana, como na Paulista, um mar de pessoas como nunca visto na história do Brasil. É sinal que a população está conosco, nos apoia, entende que nós passamos 2 anos difíceis com pandemia, onde a economia do mundo todo teve problemas sérios, a nossa não. Então esse reconhecimento é a certeza que a gente está no caminho certo e vai ter uma votação majoritária agora dia 2 de outubro. Ramon Cojuí, essa insinuação do presidente em relação ao TSE, isso pode ser encarado como, digamos, uma desconfiança ou uma ameaça ou uma provocação? Como é que você vê essa fala do presidente? Eu vejo mais como uma fraqueza, né? Aquele time ruim que sabe que vai perder e antes do jogo começar já sai reclamando do juiz. Exatamente isso. Aí não falei que ele ia fazer falta, não falei isso. Essa é a conversa do Bolsonaro. O Bolsonaro já sentiu o cheiro da derrota, sabe que vai perder, sabe que a probabilidade da eleição ser decidida no primeiro turno é muito grande. Não estou aqui afirmando que vai ser. O que eu estou afirmando aqui há 10 dias do pleito é que nós temos uma tendência consolidada de intenção de voto no presidente Lula. Isso está mostrado em todas as pesquisas de opinião que são feitas, né? E aí o presidente Bolsonaro, de maneira irresponsável, porque quando ele fala isso à justiça eleitoral, ele volta aquele discurso velho dele, de que da sala secreta, dos votos, que não sei o que, aquela conversa mole dele, de quem sabe que vai perder e que para criar uma vacina já para os seus arrobos, que ele vai tentar algum tipo de arrobo, ele vai, né, vai ser necessário seus aliados frearem, né, mas eu penso que no dia 2 é o dia final. Nós estamos há 10 dias do pleito, né, a atitude dele é de quem sabe que vai perder, é time ruim que entra em campo reclamando do juiz. Antes de entrar em campo, aliás, já está reclamando do juiz porque sabe que vai perder, porque não tem condições de ganhar esse jogo. Muito bem. Olha, Ramon, eu não sei se a sua comparação ela é feliz por conta de que quando se trata de um árbitro, dá para reclamar na CBF para trocar o árbitro. No caso do TSE, não tem como trocar. Então, não sei se essa é uma comparação adequada. Mas o Bolsonaro queria trocar os árbitros do judiciário pelos generais dele. E não conseguiu. Né? Ele queria trocar o STF para um bando de generais. E teve que aguentar Xandão. Isso não tem nem cabimento, Ramon. Não tem mesmo. Como é que não tem mesmo, não. Vai colocar general no lugar de juiz? Não tem. Tentou golpe 2 vezes. E ele sentiu a reação da sociedade civil. Na verdade, sentiu a reação. Meu Deus do céu. Pacó, menos Pacó. Pacó, deixa eu acabar de falar, Pacó. Calma. A ambulância está aí fora ainda, Juninho? Por favor, ambulância, é complicado isso, a gente quer acabar o raciocínio. Se tentou emparedar os poderes, a sociedade reagiu e o último golpe que Bolsonaro sentiu foi a Carta pela Democracia assinada por muita gente, né? Ali se barrou o golpe. E hoje ele não tem condições de fazer mais nada. Ele está indo para a eleição como um boi que vai para o matadouro. William Pacó, já que você aí entrou numa parte com o Ramon, pode fazer o seu comentário. Tá, Cícero, assim, vamos lá. Quando o Bolsonaro, né, ele fala sobre essa questão do nunca houve, visto o que ele fez, de fato é verdade, entendeu? Bolsonaro, ele fez uma coisa inédita no Brasil.
Eu já vi os pessoal se manifestar contra o governo, que nem se manifestou quando a Dilma deu aquela pedalada, que inclusive o Ramon nega que não foi e nega também que a situação do Lula também nunca houve, mesmo com as provas, né? Então, assim, nunca houve os atos praticados na pedalada da Dilma. Não foi o suficiente quanto os atos pró-governo agora, entendeu? Bolsonaro, ele conseguiu fazer uma façanha tão grande que o povo começou a chamar ele de mito. Não foi por acaso, não foi que ele acordou de manhã, como é que eu vou ser chamado hoje? Vou colocar mito meu nome. Não foi, gente, entendeu? Foi o povo que fez isso, o povo. E não é só aqui no Brasil, todos os lugares que o Bolsonaro foi, no exterior, ele foi ovacionado, todos os lugares, entendeu? É um governo, de fato, um governo que o povo ama ele. Agora, quem não gosta é BT, entendeu? Quem não gosta, Globo, Ramon, entendeu? E por incrível que pareça, agora o Buiú, que antes ele era pró Sérgio Moro, né, que foi que prendeu o Lula, e ele falava com todas as veemências aqui, eu vou votar num ladrão bonzinho, até ele reconhecia isso, e reconheceu continua, vezes, entendeu? No ladrão cruel eu não voto. Bonzinho. Ele falava direto isso aí, entendeu? Então, assim, de fato até ele sabe do que é isso. O juiz se ele vai processar o Buiú. Não, ele deveria processar. Deveria. Só que só não processa porque ele era bonzinho, entendeu? Eu vou responder. Mas foi, o Lula ele foi bonzinho mesmo pro bolso dele, verdade. Entendeu? O Sitinho de Atibaia, entendeu? Um apartamentozinho, um triplex em Guarujá, mixariazinha bagatela, entendeu? Mas assim, gente, não vamos sair dessa seara aqui para ir para outra, né? O fato é, Bolsonaro ele fez uma façanha assim, o povo, a maioria está com o Bolsonaro, a maioria, gente. De fato, pode ver, todo mundo que vai, ninguém ganha R$1 para estar lá, gente. E todo mundo tá, uma grande pessoa sai daqui, pessoas que eu conheço, que saiu daqui de Porto Velho para ir para Brasília para fazer manifestação a favor do governo, entendeu? Então, pode ser loucura, mas fez. Agora eu só queria defender, se tu me deixasse isso um pouquinho. 30 segundos. 30 segundos, vamos lá, gente. Já passou 20. Tem pessoas que nascem com toda a condição financeira estável. E quando se torna a sua vida adulta, se torna estável, rico, beleza, eu concordo. Agora sim, eu não concordo com o que o Buiú falou. Zezinho. Entendeu, gente? Vamos lá, eu sou Você não pobre, concorda que você é dublê de rico? Você é dublê de rico, ué. Passei fome quando era criança. Eu nunca passei, minha mãe trabalhava pra caramba lá. Que não me deixou perecer e hoje eu estou numa condição melhor que eu estava. Eu tenho planos, eu não Vem tive dar a uma de condição. vítima aqui, não. Buiú, deixa eu falar, eu não tive a condição que o Buiú teve, gente. Eu não tive. As oportunidades foram eu nunca contei diferentes, minha vida, eu vou mas contar minha vida pros outros. por Você mês, sabe como é que era a minha vida? É suado o dinheiro que eu pago na Conclui, faculdade, Paco, entendeu? É suado, eu faço uma boa faculdade, uma faculdade invejável, entendeu? Tenho coragem para estudar, ralo todos os dias, acordo 5 horas da manhã, vou dormir 6 horas, vou chegar em casa 6 horas da tarde. Muitas vezes eu nem almoço para pegar uma horinha a mais. E é bolsonarista, eu tenho um sonho. né? Isso não é defeito. Eu sou de direito, eu sou a favor da família, entendeu? Agora, o meu ganho financeiro não tem nada a ver com isso. Entendeu? Sabe o que tem a ver? A coragem que eu tenho para trabalhar. Eu não sou um vagabundo que nem alguns que eles gostam, que eles adoram por aí, entendeu? Que nunca trabalhou na vida. Teve oportunidade, começou a participar de movimentos de greve, entendeu? Se tornou rico, milionário e que dá uma de pobre. Essa é a verdade. Muito bem, Paco, eu vou te dar uma frase aí de um grande filósofo, tá? Sem sacrifício não tem vitória. Vai lá, tu pediu 30 segundos. O Ramon foi citado aqui, pediu 30 segundos. Vamos lá, Ramon, porque só para esclarecer, seguir o roteiro aqui. Só para esclarecer o Pacó, que a presidenta Dilma ela foi processada por conta das pedaladas. E não fez pedalada, né? Deixa eu falar, meu Deus do céu. Alguém, por favor, a ambulância Lula não roubou, a Dilma não pedalou, gente. Que nem nesse dia ele falou assim, o Bolsonaro, ele faz motociata traz uma e não foi condenado. aqui A Dilma foi condenada porque fez pedalada. Fala a ambulância. A ambulância está aí. Eu fico mais tranquilo que a ambulância esteja aí esperando. Mas que ele tem um surto aqui. Gente, só para esclarecer o Pacó, que a presidenta Dilma foi processada pela Ministério Público Federal com relação às pedaladas e o juiz, em primeira instância, inocentou-a. Diz, não tem pedalada. Ou seja, o que aconteceu em 16 foi golpe. Se não há fundamento jurídico para o impeachment, é golpe. Então, o que a Justiça Federal Brasileira disse foi golpe. Foi uma afirmação da Justiça Federal Brasileira. Engraçado. Segundo, Pacó, já foi. Corta o microfone do Pacó aí.
Segundo, Vai lá, concluiu, o Ramon. presidente Lula é um homem inocente. 26 processos. Venceu todos os processos, inclusive com reconhecimento internacional da ONU. Então não sou eu que estou dizendo, Pacó. Não sou eu. São só as principais autoridades do Poder Judiciário Nacional e internacional, a comunidade jurídica internacional. É só isso. Buiu, seu comentário. Meu comentário é o seguinte. Primeiro que esses arroubos do Bolsonaro é só para manter a turma dele inflamadinha, né? Porque senão eles não têm o que falar, não tem serviço para apresentar, não tem nada e ele tem que continuar segurando esse povo. Mas eu fiz uma pesquisa ontem com 1.250 pessoas por telefone. Eu comecei essa pesquisa 2 horas da madrugada. E fui até 5 horas da madrugada ligando para casa dos caras. Eu perguntava, em quem você vai votar para presidente? Uns falavam, na tua mãe, filha da Anaquena. Aí outros que ligavam, e deu 68% dizendo que ia votar na minha mãe, filha DP. Os outros 32% assim, na ponte que te partiu, seu corno. Aí eu fiquei preocupado, porque minha mãe vai ganhar a eleição no primeiro turno com 100% e nem candidata é. Tu acredita num trem desse? Concluiu? Frota, seu comentário. Cícero, antes de eu entrar nesse tema, o juiz aqui mencionou a questão que, aliás, isso eu sou obrigado a deixar claro para a população. Quando o juiz fala que o Lula é inocente. Eu vou dizer para vocês claramente, e eu posso falar isso com muita propriedade, com os parcos conhecimentos jurídicos que eu tenho. O Lula não foi inocentado. Vou falar não foi, mais uma ele é vez. inocente Mesmo, não, ele é inocente. Ele é inocente, Ricardo. Ele não foi inocentado, ele é Deixa eu inocente. explicar, deixa eu só explicar. Veja bem. Todo esse processo, tudo que aconteceu, se traduz em uma única situação. Nulo! Ou recebeu propina ou pagou propina. Então, toda essa lava-jato consiste nisso. Uns receberam propinas e outros pagaram propinas. O processo do Lula, o que aconteceu? Ele se iniciou na jurisdição do Paraná. O STF entendeu que aquele não era o juízo competente para julgar o caso dele. Eu tinha um juiz bandido que eu ia votar nele julgando o cara, senão né? Eu não consigo. Deixa eu concluir. Então, assim, mesmo ele tendo sido condenado pelo Moro, a esquerda fala que ele foi parcial, aí foi referendada pelo tribunal. O STF. Três desembargadores disseram o seguinte, é verdade, a gente vai manter a condenação, não só vamos manter, como vamos majorar, vamos aumentar a pena do Lula. Eles acharam que o Moro foi bonzinho na aplicação da pena, porque ele pegou 8 anos e alguma coisa. Aí o tribunal foi lá e falou, não, ele foi muito generoso na pena, vamos majorar para 12 anos. E aí essa decisão do tribunal foi referendada ainda pro STJ. Aí depois entraram com pedido de nulidade, argumentando que o juízo do Paraná não era competente. E veja bem, o STF acatou. Ele acatou. Então, o que ele disse? Não sabe de nada. Nulidade é só o que ele disse? O que o STF disse? Eu não vou julgar o mérito. Eu não vou analisar para dizer se o Lula é inocente ou culpado. Agora acontece que existe um vício aqui, uma nulidade. O que acontece? O processo vai para a comarca, para a jurisdição, onde é competente, e começa tudo de novo. Quando chegou lá, eles verificaram que o Lula já tinha 70 anos, e aí o prazo prescricional para ele cairia para metade. Aí disseram, está prescrito. Então, em relação a esses crimes que foram imputados a ele, ele não pode mais responder. Então, rapidinho, Cícero, só para eu finalizar esse assunto... pode pedir uma nulidade? Só para eu finalizar esse assunto, eu vou dizer para vocês. Imagina você em casa, senhora mãe ou pai de família, imagina que um filho seu foi assassinado. Aí a pessoa que praticou o crime, ele evadiu-se e ficou mais ou menos 30 anos fora, aí ele foi pego. Aí a justiça analisou o caso dele, peraí, 30 anos já está prescrito.
Eu pergunto para a senhora, para o senhor, pai de família, mãe de família. Você olha essa pessoa que tirou, que ceifou a vida do seu filho e olha para ele é inocente. Não é. Então eu quero finalizar esse assunto. Vamos lá, Lula não é inocente. Ramon, 30 segundos que eu tenho que chamar o Ele não falou do intervalo. outro, ele não falou do outro assunto. Depois só Vamos lá, Ramon, 30 segundos. Ricardo está precisando voltar para a faculdade. Primeiro, a condição de inocência, ela só é mudada se você ter declarado culpado por um processo legítimo, né, sem nulidade. Que até que prova o contrário. Se o processo é nulo, não existe culpa. Logo, ele é inocente. No que diz respeito a inocentado, Lula enfrentou 26 processos. Em 2 processos, ele foi, de fato, apreciado as provas e inocentado pela Justiça Federal. Ou seja, Lula só foi condenado no juízo do Paraná. E foi condenado no juízo do Paraná porque Moro era um juiz parcial. Quando ele fala do Tribunal Regional da 4ª Região do Paraná, ele se esquece de dizer que o tribunal passou 268 processos à frente para condenar Lula, para impedi-lo de concorrer às eleições de 2018. É disso que a gente está falando. Nós estamos falando de um processo parcial que perseguiu o maior líder popular do Brasil, reconhecido e respeitado no mundo todo. Estava em campanha naquela Então, época, quando você, né, coloca essas questões jurídicas, né, para tentar embolar o meio de campo, Ricardo, Lula é um homem inocente, porque não existe um processo que prove que ele tem culpa. Então ele é inocente. Meu Deus do Ele céu. não foi inocentado, é só isso que eu estou dizendo. Ele não foi inocentado. Ricardo, não, a questão que eu estou colocando aqui, ele não foi inocentado. Ricardo, ele não foi inocentado. Para ele ser inocentado, teria que enfrentar o mérito e o juiz teria que dizer, a acusação não é verdadeira, então ele vai ser absolvido. Quando você teceu a sua tese jurídica furada, eu não interrompi. Você não está no tribunal do júri para interromper, para ganhar no grito. Sustentando a mentira de que você inocentado. Chamar o intervalo. Conclui, Ramon. Concluindo. Um prejuízo maior do presidente Lula é que quando houve fraude no processo que o condenou, imagina a senhora, o seu filho é acusado de um crime que ele não cometeu e ficou preso. Né? Imagine a senhora, né? E depois se descobre que ele não cometeu crime nenhum. Diz, prescreveu, só que ele não tem o direito de se defender no processo. Porque é exatamente isso que aconteceu. O presidente Lula, por não ter, né, o direito de se defender no processo, porque prescreveu o crime, ou seja, o direito do Estado de persegui-lo acabou, ele sequer tem o direito hoje de ir para um processo legítimo, enfrentar um juiz que preste, que não o Moro, e provar a sua inocência. Para a gente, como o Ricardo vem aqui, dizer que Lula não foi inocentado. Conversa. O presidente teve seus direitos violados, né? E se eu fosse ele, entrava com uma ação contra o Estado brasileiro por indenização, porque Lula é um homem inocente. Agora, sempre foi. 30 segundos, Rapidinho, Buiu, 30 segundos. Um dia desse eu estava perto de um rapaz e mais 2 senhores. São evangélicos e eles estavam tremendamente indignados com o presidente Bolsonaro, não vou votar nele, porque esses 3 rapazes são ex-presidiários, erraram no passado, como eles falaram, e hoje eles são pai de família, cuidam dos filhos dele, fazem tudo de bom, são temente a Deus e diz que odeia Bolsonaro quando Bolsonaro fala mal dos ex-presidiários. Tem muitos ex-presidiários que foram recuperados dentro das igrejas, que estão lá e que se sentem muito mal quando fala de ex-presidiário, como se ex-presidiário fosse um lixo. São seres humanos com direito à recuperação e tudo. E, esses que estão atacando vocês, como o William Pacó ataca, o ex não sei o que, ele está atacando você, que se recuperou, que está dentro da igreja. Já deu os 30 segundos, digno e que está trabalhando.